positivo, né? Eu, pensando no tema, lógico, eu comecei a fazer algumas analogias, algumas metáforas sobre isso. E uma analogia que eu achei foi Fórmula 1, por exemplo. Hoje eu não acompanho tanto Fórmula 1, mas já acompanhei muito a época do Ayrton Senna, porque, enfim. É, são pilotos, são atletas de alto rendimento, carros caríssimos, né? Só que você tem um grupo lá que tem uma chance muito grande de ganhar. E um grupo que uma chance muito reduzida de ganhar. Chega até a ser nula. E eles estão ali num nível de competição altíssimo. E a gente está falando de Fórmula 1. Para quem conhece, né, sabe que é um esporte de milhares de dólares, bilhões, se eu não me engano. Então, nem nesse lugar a meritocracia absoluta ela funciona. Todo mundo batalhou pra estar ali? Sim. Sim, é um esporte caro? É. Mas quem tem chance de ganhar? É um grupo muito pequeno. Dois, três, às vezes quatro pilotos têm chance de ganhar. E você tem num grid, às vezes, 20. Os outros imploram por um erro para que ele tenha o tal mérito de chegar a um pódio, de chegar a uma vitória, sabe, que está um pouco mais distante. Muito disso que você falou. Ele não tá, Muito disso. não tá voltado à oportunidade, tá voltado mais ao erro do outro do que a oportunidade disponível para todo mundo, né? Exatamente. E essa coisa do todo mundo, não sei se é necessariamente todo mundo. A meritocracia, em muitos momentos, ela diz pra gente, opa, não é bem assim que a coisa funciona. Depende de você, depende das pessoas que estão ao seu redor, depende de quem você encontra pelo caminho, quem está disposto a te ajudar, né? Nessa caminhada aí, né, onde acredito muito que a educação seja uma das principais variantes. Qual a importância da pós-graduação, por exemplo, nessa caminhada grande aí que a gente tem? O que você acha? A gente vive um momento de expansão, de reflexo, um eco da expansão universitária. A gente tem, no início dos anos 2000, um aumento de políticas públicas com o FIES, com o ProUni, com o ReUni. A gente tem um momento de expansão da universidade, de expansão do ensino superior. Quando o ensino superior expande, ele expande junto com o ensino médio. Então, a gente, nessa época, assim, no final de 98, 99, a gente tem 97,4%, mais ou menos, quase 98% de universalização do ensino fundamental. Isso é muito recente quando a gente pensa em termos históricos e quando a gente pensa que outros países atingiram universalização do ensino fundamental, quer dizer, a maior parte das pessoas de 7 a 14 anos, né, na época, esse era a faixa de idade de escolarização obrigatória. Então, a gente tem 98% dessa faixa de 7 a 14 anos no ensino fundamental. Quando a gente vai pensar, países que estão em outros patamares sociais conseguiram isso no século XIX. Alguns no início do século XX. A gente consegue isso no final do século XX. Bem no final mesmo, a gente está falando de 1999. Então, a gente tem, no início de 2000, esse primeiro movimento de expansão da universidade que vem junto com a expansão do ensino médio. Então, eu venho nesse bolo. Eu venho nesse movimento de expansão da universidade. A gente tem hoje, 2025, um eco da expansão universitária inicial. Então, as pessoas que fizeram graduação, que tiveram a oportunidade de fazer ou graduação numa universidade pública ou graduação numa universidade particular financiada pelo governo, a gente tem essas pessoas hoje que já têm 15, 10, 20 anos de carreira, essas pessoas tendem a se hiperespecializar. A pós-graduação vem nesse sentido de hiperespecialização, e a gente tem hoje, dentre todos os grupos profissionais, os professores são os que mais ingressam na pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu, que é mestrado e doutorado. A gente tem um grande crescimento, por exemplo, dos programas de pós-graduação stricto sensu. O número de programas de mestrado que tem hoje não sei, 10 vezes mais, não sei exatamente de cabeça, mas 10 vezes mais do que a gente tinha 15 anos atrás, por exemplo. A gente tem uma expansão. A importância da pós-graduação vem nesse sentido, em números de aumento por esse eco da expansão universitária, e também a gente tem um movimento muito bacana, que é, a partir do momento que a classe C, os filhos da classe C entram na universidade e aí vem com toda uma roupagem, todo um grupo de mulheres que vai entrar na universidade, onde a gente tinha uma maioria de homens. A gente tem, com as cotas raciais e sociais, a gente tem uma entrada de população negra na universidade. População negra, a gente está trabalhando com o critério do IBGE de pardos e pretos. E a gente tem também, como um eco mais recente,
bem mais recente da universalização não, mas da expansão universitária, é a entrada de deficientes, de pessoas com deficiência na universidade. Isso muda a cara da universidade, isso traz temas. Se eu chego para a minha professora orientadora, para o meu professor orientador e falo assim, eu gostaria de falar sobre por que nos livros de história a gente não tem a história de Maria Filipa. E aí o professor fala, não, mas eu não pesquiso isso, eu pesquiso independência do Brasil. Não cola mais. A universidade mudou, porque as pessoas que fazem parte da universidade têm outras identidades políticas, outras identidades sociais. Então, a expansão da universidade... Então, veja que eu estou trabalhando numa crescente aqui. A gente tem uma expansão da universidade, com pobres entrando na universidade. E isso muda a cara da universidade. A gente tem professores mais antigos que falam, a universidade agora caiu a qualidade. Muitas pessoas da sociedade vão falar, universidade pública, uma balbúrdia. O que a gente está tentando falar? O que essas pessoas estão tentando falar? Estão tentando desqualificar o espaço que hoje também tem pobres. Um espaço construído para os filhos da elite. No máximo, os filhos da classe média. Então, hoje a gente tem pessoas das classes populares, filhos das classes populares nesse espaço. Então, qual é a tendência da sociedade? Desqualificar esse espaço e dizer que não é mais o mesmo. Agora, qualquer um faz faculdade, né? Qualquer um mesmo. Que bom. Eu fiz. Eu fiz. Que bom. Então, quando novas pessoas entram na universidade, novas pautas começam a ser debatidas. Então, a importância da pós-graduação nesse sentido é hiperqualificar, formar, né, num sentido de estudos mais avançados, e aí você tem um outro eco do crescimento da pós-graduação, dessa hiperespecialização, que é professores negros, professoras mães, pessoas que não teriam oportunidade de se tornarem professores universitários, pesquisadores, professores de ensino médio, professores de ensino fundamental, médicos, advogados, engenheiros, que vão, por conta dessa expansão, entrar no mercado de trabalho em outras funções. Em funções qualificadas, como trabalhadores do conhecimento e não mais trabalhadores braçais. Fugindo do estereótipo. Fugindo do programado. A programação social. A minha programação social não foi a programação que eu consegui conquistar. E aí a gente volta para o primeiro ponto. É porque eu sou muito esforçada? Eu também sou esforçada. Dentro dessa questão social, que parece engessada, não, quando Pierre Bourdieu vai falar que o capital social é herdado. O que é esse capital social? É o conjunto de benefícios que você tem da família que você nasceu, as pessoas que seus pais conhecem, as pessoas que seus tios conhecem, as fórmulas sociais. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela é a 5ª geração de professores universitários da família dela. Eu nem sabia que podia ter uma 5ª. Eu fiquei contando, eu falei, gente, mas o pessoal fez faculdade... Na primeira geração fez faculdade em Portugal, porque não tinha ainda faculdade no Brasil. Para você ver, é tudo muito recente. Nosso país é um país historicamente jovem, uma democracia muito jovem, muito frágil, com uma cidadania muito relativa do ponto de vista civil, onde a gente ainda discute pautas fundamentais, onde ainda a gente fala, mas feminismo? Mas desigualdade? Mas racismo? Gente, racismo. A gente ainda está discutindo pautas fundamentais, porque a gente ainda é jovem, como nação. Então, a importância da pós-graduação é qualificar um discurso social, preparar novas pesquisas para novas pautas sociais, pautas que sempre existiram, mas nunca tiveram voz, nunca tiveram palco, porque os donos dessas pautas, as pessoas que materializam, que corporificam as suas pautas, não estavam lá. Então, nunca foi interessante pesquisar. Uma coisa, de tudo que você falou, que fica ecoando, tem palavras que ficam ecoando na nossa cabeça, né? Você fala assim, um grupo de pessoas que desqualifica. Acredito que muitos deles nunca pisaram na faculdade. Ou seja, está desqualificando aquilo que não conhece. É literalmente o que a gente estava falando ontem. Como que eu vou desqualificar? Como é que eu vou dizer... como é que eu vou depreciar algo que eu não conheço? Ou seja, só porque eu quero desqualificar e pronto. Enfim, parece que a gente fica sempre rodando no mesmo ponto da educação, entendeu? Eu às vezes, não quero me ver numa situação como essa, mas eu toda hora, mas isso aí, com um pouco de educação, você consegue resolver. Se você pisar um pouco lá na universidade, você pode ir. Se você quiser ir agora, você pode ir, para você ver lá como é que funciona. Você já foi? Não. Tá, mas como é que você pode dizer que acontece isso lá? Você nunca foi, você nunca participou de uma reunião, nunca passou uma aula. Não faz sentido para mim. Não faz muito sentido, mas você vê isso, né? Isso faz parte da programação. A programação.
quem fala isso tem interesse em falar isso, ou é uma pessoa que foi interessante falarem isso para ela. Então, ela replica. Quando você vai olhar objetivamente, condições específicas, você vai olhar no site do IBGE, o salário de uma pessoa, de um trabalhador que só tem o ensino médio. E você vai olhar o salário de um trabalhador que tem ensino superior em quaisquer áreas. Você vai ver que a média salarial é, no mínimo, o dobro. Então, ensino superior no Brasil significa ganhar o dobro do que um trabalhador com ensino médio completo. Sendo que se o seu ensino médio for incompleto, você ainda tem uma tendência a ganhar menos. Então, você tem também outra projeção, que é a projeção de eu trabalho apenas com ensino médio. A projeção é nos próximos 20 anos eu manter o mesmo nível salarial. Tem outros preditores, como, por exemplo, um preditor de horizonte. O que é o horizonte? É quando você, Joseni, criança, a gente olha para o Joseni passando na rua e fala, o que o Joseni pode ser quando crescer? O que o Joseni pode ser quando crescer não depende só do esforço individual do Joseni. Um preditor fundamental que as pessoas falam muito pouco é a escolaridade da sua mãe. O que a sua mãe estudou é um indicador de onde você consegue chegar. E aí a gente fala, não, mas você se esforçou, né? Depende de muita coisa. Sim. Então, a gente reforçar o discurso que a universidade não é para todo mundo, que a universidade... E hoje, num discurso de coach, num discurso amplamente difundido na internet, onde pessoas dizem que ganham muito dinheiro na internet, dizem, a gente não sabe, não tem auditoria, então dizem que faturam muito, faturam milhões, ok? Essas pessoas querem dizer que fazer faculdade não é interessante. Monte seu próprio negócio. E aí você fica com o mito do empreendedorismo, achando que o empreendedorismo é a sua saída. Mas a educação é a saída para repertório. Você pode ser empreendedor, mas o empreendedor que estuda é um empreendedor que vai ter outro repertório mental, outros frames mentais, do que um empreendedor que não estudou e que está fazendo tudo só na tentativa e erro. Então, são vários critérios aí que a gente está falando. Muito mais chance de sucesso também, né? Muito mais chance de sucesso. Você tem repertório, tem conhecimento, sabe aonde procurar informação. Sabe articular. Articular, né? Principalmente. Sabe falar, sabe escrever. Então, todos esses fatores vão contribuir para essa importância que a educação tem na vida de todo mundo. Principalmente se você for brasileiro. A educação é resistência. É resistência racial, é resistência de gênero, é resistência política, é resistência social a uma programação feita para que você chegue até determinado ponto. A pós-graduação, eu acho até interessante, quando eu entrei há 16 anos na indústria farmacêutica, você só precisava da pós-graduação para virar um diretor na indústria farmacêutica. E com essa mudança que veio ocorrendo, de pobres entrando na universidade, empurrando, tipo, agora vai ter que estudar mais. Tem que dar um jeito. Hoje, se você não tiver um doutorado ou um mestrado, você não pode ser mais diretor. Mudou tudo. Antigamente você entrava, 16 anos atrás, você entrava na indústria farmacêutica sem faculdade. Hoje, nem adianta, não tem como. Se não for completa, antigamente você entrava no meio ali, tipo, fiz a matrícula, eu entrei e a coisa vai dizer. Hoje não, se você não tiver um diploma na sua mão, você nem entra, ele está descartado. Então foi empurrando todo mundo para cima, tipo, se não for mais graduado, você não vai ter oportunidade, né? Oportuna. Não, eu concordo com o que você falou. Agora a gente percebe o seguinte, ela falou do primeiro movimento, 97, 98. Aí você falou que entrou em 2016. Não, é 16 anos. Há 16 anos. Né? Há 16 anos dá 2000 e... Professor de português, sou de matemática. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Tá ali 2008, 2009, mais ou menos. Tá. Então, hoje, tipo, quase 30 anos depois, a gente tem esse movimento no mundo corporativo particular. Então, demora algum tempo até que a sociedade entenda que educação é determinante para o crescimento de uma nação inteira. Isso não é, de repente, algo individual, é algo coletivo. Quando você estuda, ou quando você tem esse movimento grande, essa onda grande, ela não vai só melhorar um grande centro, vai melhorar uma coletividade. Atingir a indústria farmacêutica, mas acredito que tem atingido a todos os setores, de maneira geral. Né? No meu passado, eu trabalhei fora da educação e lembro como é que funcionava, mas não acredito que tenha mudado tanto, a não ser dentro desse fator que você está falando aí. Dentro desse fator que você está falando, com certeza. Agora, a exigência,
lance do mérito, né? As coisas meio que caminham do mesmo jeito, só que com mais qualificação. Mas a empresa não fornece para você a qualificação, né? Você tem que correr atrás disso. Puxando pro meu lado acadêmico, Sim. né? Eu vi um tempo atrás falando que nada mudou depois de Taylor. Então, ele cria ali a teoria geral da administração e as pessoas se apegaram a isso, já tem 100 anos e nada mudou. A gente continua reproduzindo a mesma coisa. Então, assim, será que não tem espaço para mudar? Tem espaço para mudar, né? Mas é confortável não mudar porque faz menos movimentos. A zona de conforto é um lugar muito confortável, muito aprazível, muito palatável a zona de conforto. Mas é um lugar muito perigoso, né? Perigoso demais, demais. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou a mesma pessoa que o início do ano. Não sou. Por exemplo, no início do ano eu não pensava em lançar um livro. Hoje eu já penso diferente. A Oportuna talvez tenha me dado a oportunidade de, quem sabe, talvez no futuro, bem próximo, lançar um livro. E já está trabalhando nesse projeto e tal. O Juliano tem mais experiência do que eu nisso aí, de lançar livro e tal. Sabe que é um processo bem complexo, muito complexo, doloroso, árduo e às vezes solitário, em muitos momentos solitário, mas acho que vai rolar. Nesse contexto todo que vocês disseram, eu entendo que a meritocracia ela tem uma característica muito patente. Mas eu queria que vocês confirmassem para mim. A meritocracia é absoluta ou relativa? O que vocês acham? Não tem como ser absoluta se os pontos de partida não são os mesmos. Então, como a gente vê, outros conceitos importantes no nosso país não admitem o viés de absoluto, porque a gente está falando de uma nação com uma história bem específica. O último país do mundo que aboliu a escravização de pessoas é o nosso país, e a gente age como se não houvesse um passado com 350, 380 anos de história de escravização de pessoas, e a gente tem quantos anos de abolição da escravatura? Menos de 200. O impacto social a isso é muito fundamental. Então, a gente ainda reverbera. Ainda reverbera. Então, assim, histórica primeiro, então né? você ignorar isso é você ignorar a complexidade da vida. Então, a gente tem uma meritocracia relativa, porque os pontos de partida são absolutamente diferentes, os capitais sociais, os capitais culturais, a linguagem é diferente. A gente brinca em casa, eu falo um idioma na universidade, outro idioma quando eu estou entre os meus. Quando eu estou, por exemplo, em alguma situação que a pessoa fala, eu sou de São João, eu sou da Baixada, eu relaxo. E eu falo, inclusive, mais rápido. O que é isso? É uma linguagem adquirida. Eu tive que aprender a falar como uma professora. Eu tive que aprender a falar como uma pessoa que fez faculdade. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas eu quero dizer que uma pessoa da classe média não precisa aprender isso. Não. Porque essa é a fala dela. Verdade. Eu precisei dominar um outro idioma e construir uma persona na qual eu sou a mais aceita. Por exemplo, eu trabalho na UERJ há 10 anos. As pessoas falavam assim, num tom tentando me elogiar. Nem parece que você é de São João. E eu olhava e falava, como não? Isso é um elogio? Você está tentando me elogiar? Entender se é elogio ou não, né? Tentando me elogiar? Não entendi. Então, a meritocracia é relativa, assim como, infelizmente, muitas vezes a nossa democracia é relativa. Assim como, muitas vezes, a justiça social é relativa, porque não acontece para todos, não acontece de maneira massiva, de maneira ampla para a população. Então, não consigo admitir, até antecipando a resposta do Gustavo, não adianta falar que de meritocracia é absoluta. Não é possível, com um país tão complexo, a gente entender algo como absoluto se a gente tem diferenças entre brancos e pretos, se a gente tem diferenças entre homens e mulheres, se a gente tem diferenças entre pobres e ricos, mas não é... mas diferença entre pobres e ricos é natural. Só um minuto.
A gente está falando no Brasil de um triângulo de pirâmide social, onde a maior parte está na base e a menor parte está no topo. E a classe média é muito pequena em relação a dinâmicas sociais, por exemplo, europeias, onde a gente não tem uma pirâmide social, onde a gente tem um losango social. Pensa num losango. A maior parte da população está na classe média. Pouquíssimos são pobres e pouquíssimos são ricos. Então, a gente só pensa o Brasil a partir do Brasil, mas a gente precisa pensar o Brasil relacionalmente. Com relação aos outros países, a gente está operando em outra dinâmica, e por isso as nossas regras precisam ser outras. Meritocracia absoluta é um erro e um mito dentro desse contexto. Viagem na língua portuguesa.